A sua imagem carrega a sua história. Já parou para pensar nisso? Então, hoje eu quero compartilhar um pouco aqui da história por detrás aqui do novo cabelo, até mesmo para que possa servir para você, que talvez deseja mudar a sua imagem, mas primeiro você precisa olhar para a sua história. Então, eu gosto sempre de trazer por detrás de qualquer conteúdo, de qualquer atendimento que eu faço na coloração pessoal, nada assim tão superficial ou o externo pelo externo, né? A aparência pela aparência. Então, eu acredito muito que a gente é transformada, né? Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. E quero compartilhar um pouco desse processo com vocês. Esse, para mim, é um vídeo muito importante, que também faz parte de todo esse processo. Em março desse ano, eu descobri que eu estava grávida. A minha primeira gravidez, a minha primeira gestação. E foi uma explosão, foi uma loucura boa ter descoberto. E fiquei em êxtase. Depois eu posso até compartilhar e gravar um vídeo falando sobre isso. E foi maravilhoso. Mas infelizmente, quando foi em abril, eu perdi o meu bebê, a minha gestação. A minha gestação, ela não evoluiu e eu acabei tendo um aborto espontâneo. E foi muito difícil. Tem sido muito difícil. Eu falo que doeu e dói, no corpo e na alma, sabe? Uma dor insuportável. E desde quando eu tive essa perda, eu me recolhi. Eu, eu brinco que eu entrei para minha caverna porque eu fui me acolher, eu fui realmente sofrer a dor da minha perda. Eu fui chorar, eu fui sofrer mesmo, sabe? Eu não quis tocar a vida para frente. Eu não sabia como tocar a vida para frente. Porque se eu fosse continuar, eu ia continuar de que ponto, né? Era do ponto que eu estava grávida e não estava mais ali. Então, para mim, eu estava um pouco perdida. E corri, fui buscar ajuda psicológica também nesse momento, além de fazer vários exames, cuidar da saúde física, eu fui correndo cuidar da minha saúde mental. E nesse processo terapêutico e psicológico, eu comecei a perceber que era tão importante para mim abraçar esse momento, sabe? E também poder falar aqui, porque fazia muito tempo que eu não perdi alguém. Eu venho perdendo muitas coisas, muitos relacionamentos, por causa de N motivos da vida, né, das coisas, enfim, mas perder essa gestação para mim, eu não tinha nem imaginado, não tinha nem passado na minha cabeça essa possibilidade. Então o baque foi muito grande, muito grande. E o processo terapêutico foi me ajudando a me acolher, a aceitar o meu luto, a viver o luto, porque eu não queria fugir dele também, eu queria sentir, né? Ter essa liberdade de sentir. E um dos processos na terapia era poder ter um rito, um memorial também, por ser o aborto ali, espontâneo, com pouco tempo, não teve um velório, né? E o velório muitas vezes ele vem para ser esse momento de rito, de passagem, de despedida, né? E eu não tive como, né? Não teve como. E então, no dia que eu conversei com a minha psicóloga, ela comentou disso, desse rito. Eu lembro que foi muito doloroso, porque dentro de mim, eu não queria perder o meu bebê. Porque dentro de mim, ele já tinha um nome, eu já tinha comprado algumas coisas. Eu falo que eu não consegui gerar totalmente no meu ventre,
mas ele já estava gerado no meu coração. Era o meu Isaac. E eu tinha colocado aqui no meu escritório o sapatinho, o meu teste, né, de gravidez para eu não esquecer. Pra eu não esquecer que eu tinha engravidado, né? Pra eu não esquecer, porque foi tão maravilhoso. Mas no dia que ela conversou comigo, eu entendi que eu não queria esquecer, que não tinha como eu esquecer, mas que ter as coisas do jeito que estavam estava sendo uma forma de eu tentar mantê-lo vivo e que eu precisava entregar, que eu precisava permitir ir completamente. E quando ela comentou desse rito, eu já vi, começou a vir na minha mente tudo, sabe? Assim, que eu poderia fazer como esse rito de passagem. Já foi vindo na minha cabeça. Foi vindo cores, vindo roupas, vindo tudo. E fortemente veio no meu coração. Vou cortar o cabelo. E hoje eu comecei a pensar nisso. E eu não queria cortar o meu cabelo. E ao longo dos dias que isso foi passando, eu fiz a minha caixinha, com algumas roupinhas, escrevi algumas cartinhas e falei, pronto, aqui é a caixinha. Ah, tem uma folhetinha que soltou. É a caixinha do meu Isaac, das minhas lembranças, dessa gestação, porque aconteceu, eu fui mãe. Eu sou mãe, agora de um ano. E eu idealizei estar grávida com o cabelão. Eu queria estar grávida com o cabelão grandão, achava lindo. E foi aí que eu senti, passado um tempo, que era o momento de deixar ir. E que aquilo que eu idealizei, que eu sonhei, pode não ter sido do jeito que eu esperava e que eu desejava, mas eu aprendi muito com tudo isso. Tenho vivido dias maravilhosos com o Senhor. E aí eu decidi, porque eu pensei, eu acredito que o meu filho não ia querer me ver assim tão mal. Eu acredito que ele gostaria de me ver cuidando de mim novamente, amando a minha profissão. E uma das coisas que a minha terapeuta falou para eu aproveitar esse tempo e tentar me reconectar comigo. Porque quando a gente perde alguém, a gente perde muitas coisas. E a gente perde a gente também. Uma parte da gente vai. E eu sei que foram algumas coisas minhas junto com o meu Isaac. E aí, esses dias pra trás, eu comecei a entender isso e comecei a entender que ele gostaria que eu continuasse. Vocês vão ver, eu vou colocar algumas fotos aqui do cabelo grandão. Também nunca tinha tido cabelo daquele tamanho. Mas na última semana eu já não estava me sentindo bem com aquele cabelo. Eu estava me sentindo que eu precisava realmente entregar e ser também mais um marco desse momento, sabe? De me despedir daquela versão e poder me reconectar comigo de outra forma. E eu já tive o cabelo desse tamanho outras vezes, só que ele era pintado, hoje eu tô com ele natural. E na semana passada eu decidi, falar, cara, é o momento. Eu vou entregar o meu luto. Não é que eu vou deixar de viver o meu luto. Não é que eu vou deixar de lembrar do meu Isaac, da minha gravidez. Eu não vou esquecer, nunca vou esquecer. Mas eu precisava, agora na minha história, continuar a minha história.
E o cabelo foi lindo, maravilhoso, grande. Mas eu decidi que era hora de viver essa nova versão. E viver agora com o que eu aprendi com tudo isso. Eu até comentei com a minha psicóloga também que nessas últimas semanas eu estava sentindo, não que eu não iria viver o luto ou deixar de sentir, mas que o cabelo, ele já estava me pesando além. E era um peso que não era bom, era um peso que eu não queria carregar. E era um peso que eu sei que o Senhor não quer que eu carregue, que eu não preciso carregar. Então, quando eu cortei o meu cabelo, eu me senti muito mais leve. E não foi por causa da estética em si, mas foi porque a minha alma ficou mais leve, sabe? Por poder simplesmente entregar e me abrir para viver agora esse novo tempo. É um tempo ainda de saudade, ainda perto de tudo o que aconteceu, mas eu continuo aqui, eu continuo vivendo e eu quero viver daqui para frente com essas lembranças, com os ensinamentos. E por isso eu quis compartilhar aqui com você. A nossa imagem, ela também vai falar muito da nossa história. Essa é a minha história de agora. Eu escrevi algo e eu vou ler para eu poder também encerrar aqui esse vídeo que já ficou bem longo, mas eu precisava falar com vocês, eu precisava trazer essa mensagem, eu precisava compartilhar o meu processo, porque quem sabe você precisava ouvir algo disso, quem sabe você conhece alguém que precisa ouvir. A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode entrar em ação agora no presente para contarmos um novo capítulo da nossa história. Esse é o novo capítulo da minha história, acompanhado por essas mudanças externas, das quais eu tenho muito orgulho. Mas eu quero te perguntar, qual é a história da sua vida que você tem contado através da sua imagem? Ou melhor, qual é a história que você deseja contar daqui para frente? Depois daquilo tudo que te fizeram, o que aconteceu com você. Uma das coisas que essa gestação me ensinou é porque eu não tenho o controle das coisas. Nada que eu fizesse, nada que eu fiz poderia fazer com que a gravidez tivesse evoluído. Era algo que estava completamente fora do meu controle. E a gente vive muitas coisas, a gente vive muitos sofrimentos. E coisas que a gente não tem controle, coisas que a gente não consegue voltar no passado e mudar. Mas a gente pode escolher hoje, no presente, o que a gente vai fazer com isso, para que no futuro a gente possa contar a nossa história, ela possa inspirar pessoas, possa servir para ajudar outras pessoas. E assim a gente deixar um bom legado, sabe? Uma boa mensagem. E também na nossa imagem. Talvez você pode olhar para o espelho e não estar feliz com você, com a sua imagem. E talvez esse seja o momento também de você poder olhar para o espelho e falar qual é a história que eu quero contar através da minha imagem. E quando eu falo isso, da nossa imagem contar também a nossa história, não é sobre não sofrer ou vir com uma imagem externa para mostrar para as pessoas que está bem, não é isso. Comentei no começo do vídeo que eu entrei para minha caverna, mas hoje eu entendo que não foi uma caverna, foi um casulo, onde eu fui transformada de dentro para fora. E às vezes a gente quer mudar externamente, a gente quer usar os artifícios externos que eles podem até trazer certas mudanças, sim, mas elas não são sustentáveis. Então, às vezes, a imagem que você quer mudar, a imagem que você quer transmitir, você vai conseguir primeiro trabalhar nela quando você olhar para a sua história, quando você aceitar a sua história,
quando você ressignificar a sua história. É sobre isso esse vídeo.